história dele. Então, assim, desde os 6 anos de idade, né, que ele está presente na construção civil. Na época, ele acompanhava o pai dele. E desde 95, se eu estiver errado, André, você me corrige, tá? Sim, sim. Ele já trabalha por conta própria, atuando como estagiário de corretor de imóveis. E hoje, atualmente, ele é titular, né, da Costa do Sol, certo? E atuando há mais de 27 anos na área comercial. Tá certo, André? Sim, sim. Na verdade, bom dia pessoal, tudo bem? Prazer. André Luciano, vendedor de amendoim. Então, quando ele me falou que era vendedor de amendoim, eu falei assim, eu senti orgulho, que você tem orgulho da sua história. Isso é fundamental no profissional. Eu falei, dá pra você contar pra gente a sua história? Eu vou cortar um pouquinho essa questão das perguntas, porque o André, ele vai vir outras quintas-feiras. E assim, ter orgulho da nossa história nos faz excelentes profissionais. Então, eu queria que o André falasse um pouquinho da história dele. Fiquei encantada quando ele me falou da história de vender amendoim. Então, Ana, não é história, porque história são fatos vividos, né? Eu, muito novo, logo ali com 1 ano e 7 meses de idade, tive a perda da minha mãe, né? E meu pai, naquela luta de tentar educar os filhos e estar criando, tinha muito receio de que pudéssemos ser contaminados com interferências de fora, que vivíamos num bairro que na época era um pouquinho violento. Então, a partir dos 5 anos de idade, foi minha diversão era ir com meu pai para a obra. Quando eu fiz 9 anos de idade, eu cheio de energia, querendo comercializar, vendia caroço de feijão para ele lá na cozinha de casa. Eu fui vender amendoim na praia e fiquei 3 anos aí na lida, vendendo amendoim, biscoito pururuca. Dali com 12 para 13, falei para o meu pai que ia ser empresário. Comprei uma nação, era um carrinho de praia, né? Bem rústico na época, e uma licença, que o mais caro na época era a licença. E o restante do dinheiro que eu tinha guardado, eu tinha dinheiro de 7 carrinhos já em 3 anos de trabalho. Nossa, André. Eu comprei uma licença ali no Forte, né? E tinha um carrinho ali em frente ao Lagosta. E com o saldo dos outros 4 carros que estava guardado, eu fui no mercado na época, que era o único que tinha ali o Central, e comprei tudo de estoque de leite condensado, vodka, cerveja. Naquela época era complicado, porque era lata de ferro, você não conseguia armazenar vinho. E essa foi aí que nasceu a minha história do amendoim. E quando aconteceu um evento no Brasil, naquela época da questão do governo federal, houve mudança, andou sequestrando valores das poupanças das pessoas. Então, o país entrou numa recessão. A nossa cidade não foi diferente, já estava em recessão. E na época também, concomitante, o governo municipal, houve mudança aqui, nossa, né? E o prefeito da época aqui, ele, com a nova filosofia, que no momento todos gritaram, ele findou essa questão aí do turismo de um dia, que acabou de vez rompendo a atividade econômica, tanto a minha como de outros que ali na praia estavam. E então foi isso, foi assim que nasceu a minha história lá do amendoim. Quando a gente fala de história, né, e assim, é fundamental esses exemplos, né? Sim. Eu acho que é o que você falou, seu pai não quis interferência, trouxe você mais para perto da família, perfeito, né? Sim. E assim, é um exemplo, o exemplo tem que ser dado, ainda mais hoje em dia, né? Sim. Por isso que eu falei, eu queria que o André falasse da história dele, porque é uma história, a gente vive de exemplos, né? Sim. De repente, quando eu escutei a sua história, eu falei, é um exemplo bom, né? E a gente começa a entrevista, o bate-papo, de uma forma excelente, Sim. né? Percebendo que nesse percalço todo que você teve, não foi fácil, né? E nada é fácil, né? A gente não sabe, para hoje estarmos aqui, o que nós já passamos, né? E assim, a parte mais fácil da vida é desistir. É desistir. Eu faço um trabalho voluntário e eu percebo, a parte mais fácil da nossa vida é a gente desistir. E desistir é algo assim que eu às vezes não me permito. Eu posso ficar chateada, e isso eu acredito que você também, mas eu nunca vi você, eu sempre vejo você com um sorriso, né? E assim, parece que você não teve problemas, né? Então é uma escolha que você faz no seu dia a dia. Eu acho excelente, André.
Na verdade, problemas nós temos diariamente, né? Eu penso que problema, se você tem um celular, você tem um problema, se você tem 10, 20, 30 colaboradores, se você tem 30 problemas, se você tem 500 clientes, você tem um problema para estar resolvendo de cada pessoa com a qual você se relaciona. Sim, eu sempre fui muito sorridente. Houve uma sessão desse meu sorriso, passei por momentos de reflexão ali de 2016 até 2019, onde fiquei mais contido, né? Porque você acaba absorvendo algumas coisas que, na verdade, acaba te tirando o sorriso, são eventuais decepções, mas você, depois Deus, ele faz você olhar o todo, que a parte negativa acaba sendo ínfima comparado a tudo que Ele nos deu. E hoje, depois de olhar para trás, para todos os problemas, inclusive os que você vive diariamente, eu tenho a gratidão de todos esses problemas que nos traz musculatura e acaba livrando a gente de outros males, porque tudo que eu quero na minha vida, na vida dos meus, hoje é luz. E se Ele pode mostrar através de um problema quem é uma coisa ou as pessoas, né? Porque hoje, também, desculpa aqui, tem algumas pessoas que parecem coisa e às vezes não é, né? Então, na verdade, eu só tenho gratidão de tudo isso. Então, mas sabe, eu também tenho uma história. Meu avô me levava lá para o ferro velho, para negociar, né? Muito interessante a história. E assim, eu tenho um orgulho da minha família. Eu tenho muito orgulho da minha família, muito, muito. Isso é fundamental na minha personalidade. E ele me levava, ele negociava. Ele não teve estudo, e ele sabia negociar. E ele, quando saía, ele falava assim: olha, você observou isso? Não observei. Então, na próxima você vai ter que observar isso, isso, isso. Então, você já vai entendendo o que é comercializar e você aprende com a fonte, né? E assim, ele olhava no olho das pessoas. É o que você falou, hoje eu não tenho muito isso, né? Hoje as pessoas parecem uma coisa e às vezes são outras, né? Isso, mas a gente tem que saber lidar, né? É uma coisa que a gente vai aprender a lidar, porque cada um só dá o que ele consegue dar, né? Mas vamos lá, André, gostei da sua história, parabéns, você está de parabéns. Se eu já tinha respeito por você, tenho mais respeito ainda, tá? Eu estava lendo, vamos entrar um pouquinho aqui na entrevista sobre locação, tá? E nós vamos fazer com bastante calma, certo? É uma proposta que a gente está trazendo dos entrevistados participarem mais quintas-feiras em menor tempo para as pessoas poderem absorver o conhecimento e mandar questões como elas estão mandando. Assim, eu andei lendo, o IBGE, em 2019, ele colocou que 18, alguma coisa, quase 19% do território brasileiro são de locação. Eu achei assim um número alto, um número grande. Isso acontece mesmo aqui na nossa região, André? Sim, vamos lá. Para a gente poder estar contextualizando, né? Como eu falei para você, a nossa cidade, ela até por questão natural, por conta da sua localização, a pessoa que está em São Paulo, quer dar uma volta, não quer ficar em São Paulo, se ele pegasse a serra na época, ele acabava caindo em Praia Grande por conta da nossa localização. No passado, quando houve essa mudança, nós tínhamos aqui diversas colônias, sempre tivemos aqui diversas moradias, já tínhamos essa cultura, e aí passou a ter esse tipo de relação de uso de imóveis, de locação, a partir de novos proprietários que fizeram seus investimentos aqui por conta da facilidade. A cidade tem uma cultura que as pessoas acabam aportando valores em bem imóvel, até por conta desse sequestro da tranquilidade do passado do governo federal ter sequestrado os valores de contas, né? Então as pessoas têm a cultura de estar comprando bem imóvel e está gerando uma renda passiva. E isso ocorre muito. A nossa cidade, para você ver uma questão que poucos sabem, a nossa cidade é a cidade com o maior número de imóveis veranistas do país. Mesmo? Estou para te dizer que temos mais de 100 mil unidades veranistas no país. A segunda maior cidade, eu penso que é o Rio de Janeiro, que não chega a 50 mil, para você ver. Então, por isso que a nossa cidade é tão visitada durante todo o período do ano, né? Por conta de
proprietários tinham a cultura de estar alugando essas locações temporárias de final de semana, que ele acaba tendo a sensação de um maior resultado. Nossa, é interessante, né? E às vezes assim, o pessoal não sabe, né? Assim, da nossa cidade, é importante trazer, estou tentando trazer na entrevista pessoas da cidade, para observar quantos profissionais excelentes, né, nós temos dentro da cidade, às vezes nós não conhecemos, não interagimos, né? André, eu queria começar determinando, né, o que seria, explicando, na verdade, não determinando, explicando o que seria um contrato. A gente sabe que um contrato, ele é um contrato de locação que eu estou falando, tá? Ele é bilateral, certo? Sim. Ele tem que ser consensual, quem vem, quem está alugando, quem sabe que eu tenho um objeto que eu vou alugar, eu sei que a minha obrigação eu devo para o locador, certo? E ele é oneroso, né? Sim. Então assim, vamos iniciar essa conversa falando sobre isso. Então, nessa questão do contrato de locação, que você está expondo, nós temos que se ater vamos fazer aqui uma divisão. Uma divisão no caso da locação residencial, né? E no caso da locação residencial conforme a lei do inquilinato de 1245 de 91. Que já tem algumas modificações, né, André? Sim, teve modificação que o pessoal deu o nome de nova lei do inquilinato, que na verdade não é perfeito, né? uma mudança de uma lauda só. E assim, para mim, essa mudança, lendo a lei do inquilinato, né, e comparando que mudou de prazo, e assim, ele dá uma premiação, vamos dizer assim, né? Não sei nem se é premiação, para o bom pagador, né, para o bom inquilino, como também para o bom proprietário, né? Ele auxiliou ambos, né? Sim, na verdade, eu penso que a nova lei do inquilinato, a nomenclatura, eu digo que a performance da melhora da lei do inquilinato, ela veio no sentido de estar norteando os magistrados a poder dar segurança jurídica para o locador, porque o locador tinha ali uma relação que, infelizmente, quando aquele locatário ficava inadimplente, o locador ficava ali sem estar tendo a sua renda passiva, e geralmente esses locadores são pessoas que trabalharam uma vida toda e estão contando com que aquele rendimento, por mais pouco que seja, venha colaborar para pagar um convênio médico dele, ou ter um final de vida melhor, e acaba tendo essa frustração. Então, quando veio essas mudanças, eu percebi que no primeiro momento nem todo juiz aplicou, até por conta de desconhecimento, mas depois a coisa pegou, quando em especial para as relações sem garantias, tá? Sim, perfeito. Aí passou a ter celeridade, a concessão da tutela antecipada, até a subrogação também. Também, desde que o locador se submetesse a estar garantindo ali, ou aportando 3 aluguéis, ou dando até o próprio imóvel como garantia, e está conseguindo uma liminar para ter o despejo e o imóvel voltar a ter a finalidade que ele pensava lá no passado, que é poder estar subsidiando ali os custos dele. Esses prazos, eu sei que mudou alguns artigos da lei, que você falou, não é uma lei antiga, né? Sim. Não é uma lei nova, é a mesma lei modificada, certo? Sim. A lei 8.245 de 91, isso é importante. Eu queria depois, mais tarde, a gente vai estar falando dos prazos, porque houve algo muito que modificou e é importante essas informações, tá? Sim. Vamos lá, André, quais são as informações, na sua opinião? A gente sabe, tem que ter lá quem vai comprar, o locador, o locatário, o prazo, o dia. Que informações são relevantes dentro de um contrato de locação? Bom, as informações relevantes, o objeto. Perfeito. As partes, locador, locatário, as garantias, se vai ser calção, se vai ser fiança, vai ser título de capitalização, seguro-fiança, dos prazos, do tempo da locação, das infrações, das supostas infrações, o que vai estar contemplando nos valores dos aluguéis, e ali você coloca todo o regramento. Por mais que o contrato, eu penso que a lei do inquilinato ela tem uma diferenciação
com referência aos demais contratos, até mesmo porque ela é uma lei especial. Sim. Ela é uma lei, como se fala, eu até comparo ela é muito, ela é quase o Código de Defesa do Consumidor do locatário. Eu também quando eu leio, tenho essa impressão também. Porque no passado os locadores abusaram. No passado nós tínhamos uma economia que as pessoas viviam do mercado especulativo, dólar, overnight, overprice, e os proprietários queriam aplicar aquelas práticas no bem imóvel. Então o legislador buscou estar dando segurança jurídica para os locatários, dando uma garantia mínima para eles, que durante X tempo ele ia poder alugar X produto, para ter algo previsível, até mesmo porque a maioria das pessoas no Brasil naquela época tinha suas rendas equiparadas ao salário mínimo e o mercado era muito distante. Até hoje, né? Hoje você, nos últimos 2, 3 anos, até por conta dessas crises políticas e por conta de todo o contexto do mercado internacional, e essas variações de dólar, isso acaba impactando aqui para nós. Hoje você vê o IGPM pelo segundo ano consecutivo, nós estamos falando aí a mais de 30%, isso é um absurdo. Um absurdo, eu também achei. Mas esses mesmos locatários viveram de 2019 até 2013 com questões até de deflação. E ninguém reclamou também. Então, na verdade, eu penso que esses últimos 2 aumentos que teve nos últimos 2 anos, ele veio para poder estar equilibrando tudo isso. Então, basicamente é isso, contemplar todas essas questões e depois seguir com o contrato, mas sempre tendo como matriz a lei de inquilinato. Quando eu aluguei a minha casa, em São Vicente, eu pedi um checklist. Porque assim, esse diálogo entre locador e inquilino, né, eu acho que é importante, né? Então assim, colocar no contrato, olha, como eu estou deixando, assim, eu estou dando para ele que está correto, ele verificou isso, pintura, né? Eu até coloquei, André, recibos pro inquilino ver, né? Porque eu também queria que a casa ficasse desse jeito. Você acha que isso é viável? Tipo um checklist. Você acha que a gente pode anexar como ter um anexo no contrato? Isso é bom, isso não é bom? Tem algumas coisas que podem prejudicar? O que você acha? Vamos lá. Na verdade, nós chamamos no dia a dia de laudo de vistoria, né? O laudo de vistoria ele passa a ser parte integrante do contrato, onde você volta a qualificar as partes, o objeto, né? E ali você descreve toda a parte do móvel, cozinha, armário, tal, com puxador X, YZ, ar-condicionado funcionando, não funcionando, você acaba elencando tudo. Desde o tempo para cá, nós começamos a usar também a tirar fotos, né? E você cria também um link, que ele vira parte integrante também do contrato de locação. E as partes assinam, e ao término da locação, ou durante todo o curso da locação, tanto a imobiliária que está administrando a locação, ou o locador, desde que com aviso prévio, pode estar convencionando com o locatário de estar fazendo vistoria de constatação. Então, para não deixar acumular para o término, você já vem ver se tem algum vício. E até orientar o inquilino, né? Até está orientando o locatário, porque às vezes o locatário, hoje em tempos de pandemia, o locatário me abre ali uma parede e não houve consenso ou anuência do locador. Então o locador ali já tem um flagrante de um descumprimento do contrato, ou ele vai estar notificando para que o locatário volte ao estado quo, ou quando da entrega das chaves, está restabelecendo no estado anterior. Então, o laudo de vistoria ele é super importante, tá? Até para essa questão que você falou de estar juntando as notas, não, sim, é saudável. Até para eu sou muito assim, eu guardo muito as minhas coisas, né? E eu fiz também, na época não tinha, eu tirei foto, né? Assim, deixei tudo, coloquei para a pessoa, ela assinou também, né? Porque eu queria no mesmo estado, né? Eu estava dizendo para ela, olha, eu estou te deixando algo nesse estado, quando você sair eu também quero que fique nesse estado, certo? Sim. Garantia para mim e garantia para o locatário, para o locador e locatários. Assim, do meu lado eu estava vendo o meu imóvel, eu estou dando a posse para ele, olha, pode utilizar meu imóvel. Fico tranquila, acertamos. E você e o locatário, por sua vez,
eu vou te dar a garantia desse imóvel, ele vai ficar em bom estado quando eu tiver que entregá-lo. Sim, até mesmo porque a questão, uma coisa que impacta muito é a questão da pintura. O camarada não pode entregar um imóvel a cal e depois querer ele pintado a acrílico ou toque de seda, enfim. Então tudo isso tem que estar contemplando, o corretor tem que ter sensibilidade, por isso a necessidade de ter profissional mediando essa relação para equilibrar a vontade das partes e evitar descumprimento ou prejuízo aí para o locador ou até mesmo para o locatário. Né? A gente vamos ficar, nós temos umas 20 perguntas, tá? Nós vamos, não, tem as outras quintas, não é assim, você não vai se livrar tão fácil da gente. E assim, eu acho muito importante, eu na minha visão, né, que aluguei, ter alguém que faça essa intermediação, né? Porque essa pessoa vai me ajudar, vai me auxiliar, vai dizer para mim qual é o limite do locador, qual é o limite do locatário e vai fazer a mediação entre a gente. Eu achei super importante, André, porque as pessoas acham, eu pego um contrato na internet, mais ou menos, tiro foto, faço e está tudo certo. Não é bem assim, né? Existem artigos dentro da lei do inquilinato que é importante constar, tá, dentro do contrato, que a meu ver são importantes, e quem tem que fazer isso é um especialista. Alguém que sabe, né? Alguém que sabe, por exemplo, na lei do inquilinato, no artigo 1º, ele fala da diferença, tem que ser imóvel urbano. Então assim, mas o que é urbano? Eu posso ter uma fazenda que ela pode ser urbana, porque eu usei para quê? É a utilidade dela que vai me dar essa diferença, não é isso? Sim. Então assim, isso não é qualquer um que sabe. É a destinação. Exatamente, a utilidade que eu estou fazendo desse imóvel. André, você quer deixar algum recado? Porque na quinta-feira que vem ele vai voltar, gente. Não, como você bem colocou, existe no caso aí, aqui na própria cidade, que é uma cidade bem grande, né? Tem áreas que, se você olhar olho nu, ela seria rural, mas as pessoas têm ali o exercício da posse, que seria no caso urbano, tá? Então, na verdade, foi bem colocado por você, sim. A gente às vezes não entende, né? Sim. Eu gosto de ter um profissional do meu lado, acho que cada um tem que ter a sua área. Bom, eu penso que para todas as relações, hoje existe multidisciplina para tudo que você for fazer. Então, o locatário, o locador, quem quer que seja, ele precisa, na verdade, o profissional, ele acaba, volta a dizer, uma pessoa isenta para estar colocando equilíbrio e sem deixar que nenhuma das partes esteja o seu direito preterido. Porque, às vezes, você pega, como eu te passei, um locador que tem uma certa idade, em tempos de pandemia, se ele pegar um locatário, ele recebe um X valor de aluguel, e o locatário percebe que ele tem o dinheiro e que ele pode sequestrar a tranquilidade do locador com o dinheiro, isso vivemos muito lá. Quando começou a pandemia, foi uma coisa, foi um tal de fazer aditamento atrás de aditamento, porque se percebia que algumas pessoas não teve a sua atividade econômica afetada de jeito nenhum, mas queria aproveitar um momento de pandemia, um momento que todos estavam sem saber o que fazer, porque existia a pandemia real, existia a pandemia da TV e a pandemia que eles promoviam da Europa. Muitos locatários tentaram estar se aproveitando de alguns locadores e locador também do locatário. Então você precisa ter alguém no meio para não deixar passar ali uma fronteira, porque se acaba preterindo o direito das pessoas e as pessoas acabam tendo uma qualidade de vida aí afetada por conta de má fé de outra. Né? Gente, eu adorei o nosso bate-papo, né? Foi um bate-papo mesmo. Sim. Você tem muita vivência e assim, eu vou explorar essa vivência, tá, André? Eu queria você em outras quintas-feiras aqui, certo? Porque o nosso telespectador, o nosso condômino, as pessoas que vêm buscar Minimar, ela vem buscar informação, né? Eu acho que você é informação, né? Você vai passar conhecimento do dia a dia e vai passar um conhecimento técnico para nós. Isso vai ser excelente. Não esqueçam, quinta-feira que vem, André Luciano no bate-papo com a gente, porque é um
porque é o bate-papo comigo, junto com você, porque é o nosso bate-papo Big Mar. Até quinta-feira, pessoal! Muito bom, André. Muito bom, excelente, André. Muito bom, hein, Bia?